E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a bênção de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 19 e no 15º parágrafo. Segundo, já estou adiantando, no 12º. No programa anterior, nós comentamos, continuando comentando sobre a neta da Dona Laura, né, que é Heloísa, e que o André Luiz foi apresentado a ela, porque ele ficou curioso em conhecê-la, que não foi permitida a ela participar das refeições por causa do seu estado ainda espiritual desequilibrado, em que emitindo fluidos pesados e venenosos, como relata a Dona Laura, não é? A emissão de fluidos, ela ocorre, nós comentamos o tempo todo, a todo momento, por nós encarnados também, só que no plano espiritual é mais evidenciada. Nós não temos esse escafandro, que é o corpo, então ela fica mais evidente, não é? E continuando a conversa, o André Luiz começou o diálogo com ela, né? E aí, no começo do diálogo, a Dona Laura se apresentou e a Dona Laura diz que ela tem estado quieta e aflita, né? Por falta de otimismo e coragem. Ela estava tuberculosa, isso aí, a tuberculose deixou traços profundos, mas ela diz que, mesmo assim, ela não se pode prescindir do otimismo e da coragem. E nós comentamos isso também. É um estado de espírito, nós temos que ter sempre, está dizendo aqui para nós isso, que nas horas de dificuldade é que mais vale nós treinarmos isso, né? E aí nós estamos agora... 12º parágrafo. E ela continua assim, falando novamente aquela palavrinha, né? Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual da terra. Então nós paramos exatamente aí, e aí já colocamos que é a causa principal do desequilíbrio dela, né? É o noivo que ficou, e ela está preocupada com a fidelidade dele. E aí nós vamos ver que ela quer que ele desencarne logo. Se puder, se desse para o poder para ela, desencarnava ele para ficar com ele lá. Mas não é assim que funciona. Jamais um aprendizado para nós. Tudo é de Deus. Deus é o dono. Deus, como diz Joana de Anjos no livro Vida Feliz, Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida. E comanda. Quem comanda é porque está mandando. Ah, mas e o meu livre-arbítrio? Existe sim. O livre-arbítrio está no pensamento. Isso. Ninguém pode perturbar. O pensamento é seu. E na condição nosso, de pai, na condição de pai que nos conhece, nosso livre-arbítrio, ele está atrelado à nossa evolução, não é? Porque um pai da terra, ele sabe que um bebê tem que ficar no cercadinho. Ele só pode agir ali dentro daquele quadradinho, porque ele ainda não tem capacidade nem consciência plena de agir em outros lugares. Nós, aqui encarnados, nós espíritos terráqueos, nós estamos meio num cercadinho, porque Deus sabe que a gente não tem ainda, não é? Capacidade e autonomia para fazer bem o que quer. A gente ainda não tem esse senso de responsabilidade, não tem a maturidade espiritual, pelo menos a maioria de nós. Então ele comanda a nossa vida e tem que ser assim, porque, né, no universo
a nossa condição ainda é muito inferior, nós os terráqueos. Nós somos muito inferiores ainda. A gente se alimenta dos nossos irmãos inferiores, a gente ainda tem sentimentos, não é? De violência muito pertinaz dentro de nós. Vejamos as guerras urbanas, as guerras mundiais, tudo que a gente apronta por aí. Então, a gente, é justo que Deus comande a gente, é justo, porque a gente ainda não sabe. A gente ainda é bebê espiritual. Não foi por outro motivo que Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas. Deixa, né, todo mundo que quer a humanidade toda. A gente ainda é considerado criança espiritual. Estamos em evolução. Estamos melhorando o próprio comportamento. Quando a avó, a dona Laura, fala que nós temos, muitas das vezes, uma educação religiosa deficiente, a gente pode mudar esse nosso quadro, porque na Terra, o sono, a hora da gente dormir, é um treino para a nossa desencarnação. Porque a gente nem consegue lembrar a hora que fecha o olho, só sabe que de manhã abre o olho. Então, que a gente, antes de dormir, que a gente possa orar, que a gente possa ler uma página, pelo menos uma frase, né, edificante, alguma coisa que eleve as nossas emoções, não é? A Joana de Anjos, no livro Vida Feliz, ela fala que nós deveríamos, de vez em quando, acompanhar um féretro, que é um sepultamento, para a gente começar a se habituar a pensar que daqui a pouco somos nós que vamos ter que voltar. Porque a única coisa certa da nossa vida, da nossa existência, é a desencarnação. O resto a gente não sabe. Mas a nossa desencarnação, a gente sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas ela vai acontecer. Então, um dos meios da gente se preparar, de ter, né, uma educação religiosa melhor nesse sentido, é a gente orar antes de dormir, pedir aos bons espíritos, né, que nos ajudem a trabalhar enquanto a gente está dormindo, que a gente possa fazer algo de bom e para alguém, não só para nós, que a gente acompanhe de vez em quando, né, um sepultamento, e que a gente comece a pensar mais na realidade nossa, de que somos espíritos encarnados no momento, mas num outro momento a gente vai estar fora do corpo, para a gente não se desesperar, não é? Isso é um treinamento que a gente deve fazer, todos nós, sem exceção. Então, continuando. Isso. Ele ainda está longe, nós lemos isso, esse pedaço? Não. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca, porque é o que ela quer. Quando ela fala aqui, é muito interessante, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Ela está dizendo isso porque o que a Heloísa quer é que ele morra, que ele desencarna, e venha para ela. Isso aí é o nosso egoísmo, é o nosso, não é só da Heloísa aqui não, é o nosso, porque é meu marido, é meu namorado, é meu, não é. É isso que nós temos, é difícil, a gente fala aqui, gente, pelo amor de Deus, mas nós estamos falando, estamos só copiando o que, nós estamos só relatando o que o livro está dizendo, o que os livros estão dizendo. Nós somos, a gente brinca lá no centro, o Marco Aurélio gosta de falar que a gente é papagaio de pirata, aquele que repete, repete, mas vamos repetir até um dia entrar, porque aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui a lei de amor, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e aí está a instrução dos Espíritos, no item 8, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, o amor é que resume. A vinda de Jesus aqui, os seus feitos, toda a sua atitude, suas ações, se resumem em amor, não é? Visto que esse é o sentimento por excelência. Então, é o maior dos sentimentos. E os sentimentos são os instintos que nós temos ainda, elevar-os à altura do progresso feito. Quer dizer, do esforço próprio nosso. No caso da Heloísa, que é o nosso caso também, esse progresso ainda não está totalmente feito. Está longe de ser feito. Ela já tem um sentimento,
né? Mas o amor, realmente, como Jesus veio, aí a gente está um pouco longe. Então, o que ela quer é isso. O que ela quer é que ele morra, matar o homem. Agora, é que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? A questão da liberdade. Nós temos a liberdade, sim, de pensar. Isso é muito importante a gente ver, porque o desejo dela é esse. Mas na programação dele não está isso. Nós vamos ver aqui o que vai acontecer com ele. Ó, liberdade de pensar. Pergunta de número 833 do Livro dos Espíritos. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Absoluta liberdade. Aí os Espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe freios, né? Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilar. O que é deter o voo? Embaraçar o pensamento, para poder não tomar certas atitudes, né? Para não prejudicar. Isso é até o merecimento. Então, embaraçar. Ou colocar obstáculo. Ou colocar obstáculo, ou então ideias novas, que é o que acontece com a gente no Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo é uma ideia de vida. Diferente, nós estamos tendo, com o conhecimento do Espiritismo, uma ideia nova sobre a vida. Isso aí embaraça o nosso pensamento, detém o voo daquilo que a gente pensava antes. Porque não nos enganemos, nós espíritas hoje fomos aqueles que detratamos o cristianismo primitivo. Adulteramos tudo, fizemos confusão na área e agora estamos aqui com o espiritismo. Não nos enganemos, não é? Porque o melhor remédio é para o mais doente e o melhor remédio é o espiritismo. O que a Teresa fala? Quando ela diz aqui que ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado, nós também estamos bem longe desse amor iluminado. Esse amor iluminado é o amor de Jesus. É aquele amor incondicional. O que quer dizer isso? Sem condição nenhuma. Você simplesmente ama. Jesus ama a mim, a você ouvinte, ao melhor ser humano encarnado como ao pior ser humano encarnado. Ele ama. Ponto. Por exemplo, ele ama a mesma coisa que ele ama a França. Ele ama a mãe dele, ele ama Hitler. A diferença é que a mãe dele tem afinidade com ele e Hitler ainda não tem. Ainda não quer ter. Ainda não tem, mas vai ter. Não quer ter. Não é? Então, quer dizer... isso. Então, esse amor iluminado, por quê? Ela já está dizendo para ela: minha filha, você acha que ele vai ficar... Não vai nunca mais namorar? Ele é jovem, você morreu jovem. Ele ainda não conhece também, ela pode ter dito isso também nesse sentido, que a gente até estudou, eu acho que foi no capítulo 9. Não, foi no último capítulo 18, o amor, o alimento das almas. Ele ainda não está naquele estágio que não precisa ainda de um relacionamento físico mais íntimo. Ele não está. Ele ainda não chegou nesse ponto. Então, esse amor iluminado, ele está muito longe, como nós ainda também estamos, não só ele, né? Então, naturalmente, ele vai procurar outra pessoa para casar, para namorar, até porque a lei de Deus, existe uma lei divina chamada lei de reprodução. É uma lei de Deus. Aqui na Terra, todo mundo, né, eu acho que em todo o universo, de maneiras diferentes, todo mundo tem que dar oportunidade para os espíritos reencarnarem. A gente precisa evoluir ainda no corpo, e para isso precisa ter um papai, uma mamãe, precisa namorar. Tem que seguir a lei de reprodução. É uma lei de Deus. Então, ele ainda não está preparado, não é, para ser como Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, eu acho, eu até estava vendo, Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala que as pessoas pudessem ser como ele era, eunuco, mas se não conseguir, é melhor você ter um relacionamento, você casar, não é? Porque nem todo mundo já conseguia ter esse amor
mais sublimado, como Paulo, depois de muita pancada, já começou a sentir, não é? Então, a maioria não, então vamos casar. E é o que a dona Laura está falando para a neta, minha filha, ele é um homem, ele está encarnado, a vida continua, não é? Ele, daqui a pouco, ele vai casar naturalmente, não tem como, né? Nem seria, né? E ela diz para ele, ele vai casar e não é de outra maneira. Tem a palavra instinto, que às vezes a gente deturpa. Jesus tem instinto? Tem. Ele só sabe amar. Como diz aqui o Espírito Lázaro, que nós lemos agora mesmo, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ora, se o amor é o sentimento por excelência, elevado à altura do maior progresso, é um instinto. O instinto nosso, como é o da Heloísa e do noivo, namorado, que ela deixou, noivo, né? Que ela deixou, o instinto ainda é outro. Então é assim. O problema aqui a gente ainda está na sensação. A ideia nova, que nós falamos da questão das ideias, né? Que mexe o do livre-arbítrio, né? Do pensamento, mexendo no nosso pensamento, que durante séculos foi de uma maneira só, nós estamos mexendo nele agora com o Espiritismo, já raciocinando diferente. Daí a nossa responsabilidade também, né, perante a vida. Porque muito será cobrado, que muito foi dado. E está nos sendo dado, informações. Então, nessa questão da mudança da ideia, do pensamento nosso, nos dizendo que, apesar dos instintos ainda nossos serem muito baixos nessa questão do amor, muito ainda, nós precisamos raciocinar que mesmo amando, não temos propriedade sobre ninguém, sobre nada. Porque também tem as coisas, né? Ele está falando aqui da pessoa, mas tem eu amo meu carro, eu amo minha casa. Também, o desapego, né? É o desapego. O amor iluminado é aquele amor que também não é um amor de posse. Não, entende não é. Que o outro é o outro. Você tem uma condição e você respeita a condição do outro e ele não é um pertence seu. Jesus construiu o planeta e a gente sabe que o Sol, que mantém a vida aqui, é uma estrela já de quinta grandeza que vai se apagando. E daqui a alguns milhões de anos vai se apagar e a Terra não vai existir. E Jesus não vai ficar triste com isso, porque ele construiu, né? A casa não é dele, é de Deus, mas ele construiu. É raciocínio mesmo, eu fiz essa casa, aí desencarna no outro dia, pronto. É complicado, né? Já está o desequilíbrio. Então, a gente treina, e eu estou falando por mim, a Tereza também por ela, em primeiro lugar, que nós treinemos o raciocínio de que tudo nos é emprestado. Temos que dar o devido valor, é claro. Cuidar, né? Cuidar, assim como cuidar das pessoas e das coisas também, porque tudo nos é emprestado. Começando pelo nosso corpo, que é a nossa primeira morada. A gente não mora no país, no bairro, na rua, a gente mora no corpo. E depois antes do corpo, na mente. Na mente. Cuidando dos nossos pensamentos, o que nós fazemos no dia a dia, com as pessoas que nos cercam, com as coisas que nos foram emprestadas para o nosso usufruto, tratar muito bem isso, para que quando nós desencarnemos, o desequilíbrio seja menor. Isso. Então, continuando. Né? Parágrafo 13. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Ela já... um detalhe, né, Tereza? Ela já disse a ele, naturalmente desposará outra. Já vai casar com outra. Ela está dizendo a ela está sendo direta com ela. O que nem todo caso pode ser assim. Cada caso é um caso. Como ela, dona Laura, tem o equilíbrio necessário, ela sabe que com a neta ela pode falar assim. E ela conhece a neta. Mas olha o jeito que ela está falando, né? Com carinho. Disse a meiga senhora, sorrindo, afagando, né? Aí ela continua. Admitamos que viesse forçando a lei. Quer dizer, se você conseguisse tirar ele do corpo. Matasse ele. Fizesse uma prece para Jesus, tira ele do corpo. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Né?
Porque, Marco, ela pode, e muito acontece, a gente vai ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, a Odila não se conforma de ter morrido, o marido ficado, e ela se torna uma obsessora. Só que teve uma agravante lá que a madrasta deixou o filho se afogar, mas tudo bem. Mas ela voltou para casa para cobrar o lugar dela, ela voltou. Antes não tinha acontecido, e ela já estava perturbando, porque é isso que podia acontecer. Essa moça, se ela não tiver a boa vontade, né, de realmente obedecer os conselhos da avó, ela pode voltar e se tornar uma obsessora do noivo, grudar bonitinho nele, se Deus permitir. Se tiver, que eu acho que não é o que vai acontecer, até porque ela é uma moça mais tranquila. É isso que você está falando? Mas que pode acontecer, pode. Olha, então, é o que ela diz assim, não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular, se ela fosse para lá perturbar o noivo. Isso. E levasse ele ou à loucura, ou internasse ele no hospital para ele morrer, fizesse alguma coisa, ela ia pagar caro, porque ela ia se tornar um obsessor. E Deus que nos ajude. Quando a gente desencarnar, a gente às vezes comenta isso lá no centro. A gente pode morrer assassinado. Quem de nós está livre, né? Tanta gente morre, que a gente, ao desencarnar, não mantenha ódio, nem desejo de vingança, porque senão a gente vai se tornar o que a gente estuda aqui, um obsessor, não é? Ferrenho. Lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, repetindo, da lei de amor, no terceiro parágrafo desse item 8, o Espírito Lázaro, Kardec bota a mensagem do Espírito Lázaro, falando assim, a fim de avançar para a meta, quer dizer, o que é avançar para a meta? Progredir, né? Tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, é isso que é a educação religiosa que ela está falando aqui. Ela está dizendo exatamente isso, né? Quando ela, e a coisa é séria, porque a dona Laura ela não parou no pedacinho, ela vai um parágrafo inteiro falando aqui, ó, admitamos que fizesse forçando a lei, né? E ela está dizendo que o que a Luísa quer é isso, ela quer resgatar o noivo para ela, ficar. E isso tudo que nós vamos comentar é uma preparação para ela, mas não esquecendo nunca que a Heloísa está sob os cuidados da dona Laura. Mas a Heloísa pode muito bem, com seu livre-arbítrio, se rebelar. Sim, pode. Ir embora e não quero saber. O filme mostra isso, infelizmente. Ele mostra uma coisa, é a licença poética dos filmes, né? Por exemplo, mostra ela indo embora. O que a Tereza está falando no livro Entre a Terra e o Céu, da Odila, isso pode acontecer com o André Luiz. Poderia ter acontecido com o André Luiz, por exemplo. Lá no final do livro, já dando spoiler, porque o pessoal já considera, já leu, ele vai, toda essa preparação do André Luiz, para ele ver a esposa de novo, casada novamente. Sim. E sem nada dos móveis dele, não tinha nem retrato, não tinha mais nada. E ele chega no dia que o segundo marido está doente. E a mulher está fazendo cafuné do marido. Ó, ele senta ali, ele passa. Mas foi melhor, já foi melhor. Ele chega lá, o moço exatamente, tá bom. Luiz. Então, o que a gente quer dizer? Os espíritos fazem o tratamento, nos amparam. Isso não é só para esse pessoal aqui, é para a humanidade inteira. Sob a égide de Jesus. É para a humanidade nos amparando. Agora, o livre-arbítrio é nosso de se rebelar ou não, não é? Então ela falou, ó, você vai pagar caro. Se você tentar fazer isso, não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular, que você vai perturbar ele, leve ele à morte, à loucura, você sabe que tem um preço. Olha a solução que ela dá. Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E não falta para nenhum de nós sempre a oportunidade de sair do desequilíbrio, né? Sempre tem amparo, né? Bom, a gente vai terminando por aqui, porque agora já vem no final desse parágrafo já vem um detalhe importante, a questão do amor, né? Então, ainda não conseguimos terminar o parágrafo, mas o assunto é vasto, como a Tereza colocou anteriormente. Isso é estudar, Isso é estudar, né? No programa passado ela falou isso. Isso é estudar, realmente a gente procura estudar. Os livros, as frases dos livros não foram escritas ao acaso. Foram para a gente meditar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fica com Deus.
Muito obrigada a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares e que possamos retornar aqui num próximo programa para continuar o nosso aprendizado. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.